E os preços globais dos alimentos subiram 2,4% em março na comparação com o mês de fevereiro, impulsionados, claro, principalmente pelo aumento dos custos de energia, de acordo com informações da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. O aumento do índice de preços de alimentos da organização, que acompanha os preços internacionais de uma cesta de produtos alimentícios, é mais do que o dobro da alta observada em fevereiro. Os preços subiram em todos os grupos de produtos monitorados: cereais, carne, laticínios, óleos e, inclusive, açúcar. A organização apontou ainda que o salto no índice geral foi impulsionado principalmente por pressões relacionadas à energia sobre os preços dos óleos vegetais e do açúcar. Os preços do açúcar atingiram um nível mais alto desde novembro do ano passado, principalmente como resultado do aumento dos preços globais do petróleo bruto, mas também influenciados por preocupações com o impacto da guerra no Oriente Médio sobre os fluxos comerciais do próprio açúcar. Aqui no Brasil, o preço dos alimentos começou o ano em queda. A gente acompanhou essa respiro do IPCA, mas a expectativa é de que eles tenham um aumento gradual durante o segundo trimestre desse ano e terminem 2026 com uma elevação média de 4,6%, ou seja, muito acima do centro da meta de inflação perseguido pelo Banco Central. Quem vai explicar para a gente os motivos é ela, Fernanda Presinotti, editora e analista de agronegócio da CNN. Fernanda, prazer ter você aqui. Prazer é meu. Tudo bem? Tudo certo. Fernanda, queria começar entendendo exatamente esse comportamento dos preços no mercado interno. Temos, evidentemente, uma pressão por causa do preço da energia, que deve contaminar toda a cadeia, mas queria entender as especificidades do mercado brasileiro, dado que a gente, inclusive, é um produtor agrícola bastante relevante, né? Um pouco antes de você falar dos preços da FAO, você comentou ali sobre os preços pro atacado, né? E que começaram a cair os suínos, os frangos para o produtor rural. E o que acontece? Isso já vem acontecendo há alguns meses. Essa queda de preços para o produtor está fazendo com que eles deixem de produzir matrizes, quer dizer, separem mamães e papais, né? Para terem, e aí a gente vai ter menos produto no segundo semestre. Com menos produto, a tendência é que os preços aumentem. Então, especificamente de suínos e de frangos, essa é a questão. Carne bovina já vem acontecendo isso, porque o ciclo é mais longo, leva alguns meses, mas também é essa tendência. No caso de leites, a gente teve em 2025 a maior alta de produção de todos os tempos do Brasil. E isso fez o preço ao produtor cair demais. Hoje, o litro de leite para o produtor está em R$ 2,00. É muito menos do que o custo de produção, assim, não paga um terço do custo de produção. Então, a gente tem relatos de muitos produtores saindo da pecuária leiteira. Então, a gente vai ter, claro, uma menor oferta e, portanto, um aumento. Isso vem acontecendo em várias cadeias, tá? Arroz, a mesma coisa. Açúcar, você estava comentando aí os preços da FAO. Essa questão toda internacional envolvendo energia, o diesel, faz as usinas brasileiras destinarem mais cana para a produção de etanol e menos para açúcar. Então, você tem uma elevação nos preços do açúcar, por consequência, todos os industrializados. Então, você tem uma cadeia que vai fazer os preços subirem. Isso sem falar ali, como você estava comentando, né? No choque de energia, no diesel, no câmbio. Então, é tudo muito oneroso para o produtor e vai fazer a gente ter preços mais altos. Eu queria conversar um pouquinho sobre essa pressão dos fertilizantes, principalmente, né? A gente sabe da importância do fertilizante oriundo do Oriente Médio para cá, para o mercado brasileiro, para a nossa agricultura. Eu queria entender se essa conta também ela contempla essa pressão no preço, principalmente desses insumos utilizados aqui. Esse estudo que eu estava comentando com vocês é do Rabobank e não leva em consideração o preço dos fertilizantes, porque isso vai ter um novo insumo, né? Fertilizantes insumo é um novo insumo para aumento de preço, tá? A gente ainda não consegue contabilizar. O Brasil não está nesse momento comprando muito fertilizante, porque a gente já comprou tudo para a safra de inverno e aí as aquisições para a safra de verão, elas costumam acontecer mais para junho, julho, né? Até agosto, setembro, e aí, enfim, a gente vai ter que ver como é que está o preço dos fertilizantes nessa época, entendeu? Então, por enquanto, a gente não consegue contabilizar.
é fato que vai ter aumento de preço, porque está tendo esse aumento todo internacional, né? O fechamento do Estreito de Hormuz. Aqui a gente tem as cotações internacionais dos preços dos fertilizantes em alta, mas a gente não está no período de compra. Então, ainda não foi sentido aqui pelo nosso produtor e, portanto, não vai ser repassado nesse momento. Mas não há uma tendência de queda desse preço. Mas, Fernanda, pensando exatamente no comportamento dos preços, a gente ouve, né, até um senso comum de que dólar alto é bom para o agro, mas tem seu lado ali que é verdadeiro, tem um lado que, claro, não é. Porque os custos também são dolarizados. Enfim, eu queria entender, dado esse comportamento de um dólar mais fraco, um real mais forte frente ao dólar, moeda norte-americana, eu queria entender exatamente como é que essa correlação ela se balanceia, né? Esse cenário de uma inflação mais pressionada, evidentemente por causa dessa pressão no Oriente Médio, ela tem pelo menos um alívio por causa desse câmbio menos pressionado ou, pelo contrário, prejudica as exportações, pelo menos no nível de receita? Tem algum alívio para alguns setores, quando a gente fala assim, arroz, feijão, que o consumo é muito interno, reduz o preço ali da aquisição de fertilizantes, então você tem uma redução de custo e isso é bom para o mercado interno. Na outra ponta, quando você tem empresas que são exportadoras e que os custos delas já estão contabilizados, né, já está precificado, que uma parte ela vende para mercado externo, uma parte para mercado interno, então isso é ruim. Porque essa conta simplificada de o que não vai para o exterior fica aqui, não é assim que funciona, né? Então, o produtor, se ele não tem exatamente um mercado externo, se ele não vai vender carne para o exterior, ele deixa de abater, né? Ele não vai abater para trazer para o mercado interno, porque o mercado interno não absorve isso. Então, é ruim para esses produtos que a gente tem na balança comercial. Importante, né? As exportações são importantes. Então, para café é ruim, açúcar, suco de laranja, carnes, todas elas, ovos, frango, leite. Bom seria para vegetais, né? Vegetais, frutas não, porque a gente também exporta bastante. Então, é bom para vegetais, para arroz especificamente e feijão. Fernanda, uma outra questão que eu acho relevante da gente tratar envolve o nível de atividade econômica da China. A gente sabe que a China tem reservas de petróleo gigantescas, enfim, uma das maiores, se não a maior potência do mundo. Eu queria entender, com esse risco de um arrefecimento do nível da atividade, evidentemente também dos embarques de petróleo oriundo do Oriente Médio, também do Irã, diretamente para a China, dado que a China é um parceiro comercial muito importante do Brasil, quais são os riscos para o setor exportador como um todo desse arrefecimento do nível da atividade? Olha, Irajá, nos últimos anos, ainda que a China tenha sofrido qualquer tipo de problema, a gente não teve diminuição nas exportações. Crescimento pequeno de 3%. Exatamente, eles continuam consumindo, tem muita gente naquele país, né? Eles precisam continuar comprando. Pouco antes da gente conversar, você estava falando ali de febre aftosa no rebanho bovino. Então, a tendência é que eles aumentem a importação de carne bovina. A tendência é que se consuma mais frango e suínos e, portanto, necessite de mais soja para alimentar esses rebanhos. Então, assim, a princípio, não afeta muito as exportações brasileiras. E com essa guerra, tudo isso acontecendo, ainda assim as exportações brasileiras desses produtos estão em níveis elevadíssimos, porque nós temos conquistado muitos mercados diferentes. Então, por exemplo, carne bateu recorde em fevereiro e março está indo pelo mesmo caminho. Então, a China, claro, é nosso melhor parceiro comercial, mas a gente não tem nenhum sinal de que as nossas exportações possam cair. Fernanda Presinotti, primeira vez que dividimos tela aqui, foi um prazer. O prazer foi meu, Irajá. Obrigada.